Meu Deus, não fazem isso. Tem aí já uma pergunta que entrou aí e eu preciso de falar sobre isso rapidamente aqui, Mano da Banda. Tem um dos nossos amigos que nos acompanha nesse momento que perguntou sobre a sua amiga Lady Laura, que está com Chega. O que é que você acha? Bem, eu vou responder assim ao nosso amigo. Primeiro, a Laura é livre, é uma pessoa livre e nas nossas conversas a Laura sempre apresentou aquela pretensão nos círculos mais íntimos de cá um dia vou ser presidente. É normal, eu acho que todo angolano tem direito de pensar que em ser poder, em governar, todo angolano que tem ideias deve pensar nisso. É só nos países africanos que resultaram dos pactos coloniais e da herança colonial, em que se tem uma certa dificuldade de se ver jovens a tentarem dialogar e pensar poder. Por quê? Porque essa é a natureza dos estados coloniais, ok? Então, a Laura é normal. Agora, com relação à questão do André Ventura, é a opinião da Laura. De qualquer forma, eu apoio a opinião da Laura. Como é que eu apoio? Primeiro, tu tens o Chega, que é um partido da extrema-direita, conservador e etc, etc, etc. Tu tens um Portugal acorralado aquilo que é o passado colonial, a forma com que Portugal atua, ok? E a ideia da Laura, que ela tentou passar naquilo que eu pude entender e ver muito bem, é a ideia de que André Ventura representa a oposição de um Portugal decadente. Representa a oposição de um Portugal decadente. É o que ela fala sempre. O André Ventura sozinho, ele estremece o parlamento português. Essa é o que a Laura pensa e eu estou de acordo com ela. Porque André Ventura é um jovem como nós, é um jovem como qualquer um, que está na vida política e dá as suas cartadas. É claro, ele é é conservador, da extrema-direita e etc. Mas, no meu caso, eu não levaria de bom ânimo algumas questões que são levantadas pelo André Ventura. Primeiro, nós devemos admitir aqui que Portugal foi feita com dinheiro africano. Portugal é um produto do saque da pilhagem de colônias em África, ok? Sabe, a pilhagem que acontece em Angola, em Cabo Verde, até hoje, nos dias de hoje, não devemos pensar em Portugal, num Portugal simplesmente colonial, mas temos que pensar num Portugal moderno que se organiza por via do espaço que eles determinaram como sendo lusofonia. O que é a lusofonia, senão um conjunto de países que foram colonizados por Portugal, países esses que Portugal tem profunda influência política, econômica e até mesmo cultural, ok? Atuando nas sombras e definindo de uma forma ou de outra o futuro destes mesmos países em África. Mas a função dessa questão sobre a lusofonia é que Portugal ainda vive a custas dos países africanos, ok? Então, quando tu tens o André Ventura com discurso conservador, normalmente eu lhe faria perguntas muito básicas ao André Ventura. Eu, se tivesse que defender os interesses dos africanos, fazia perguntas muito básicas. Sim, você está com Chega, você pretende acabar com a taxa de imigração, etc, etc. Tudo muito bem até aí, tu és o que tu és e tu queres uma nova ordem social em Portugal. Mas o que é que você pretende fazer, se você for poder, com relação às questões ligadas à economia portuguesa, que foi, por exemplo, nos últimos tempos, a economia portuguesa sofreu várias recessões e que foi graças ao investimento, à injeção de capital angolano, ok? De pessoas politicamente expostas que investiram em Portugal, que Portugal conseguiu sair das mazelas que se encontrava, ok? Porque Portugal já estava a sofrer recessões consecutivas, ok? É preciso pensar nisso. O que é que o André Ventura pretende fazer com isso? Qual é a política de imigração que o senhor vai usar? Se não quer os africanos lá, então é claro que não deve querer também a riqueza dos africanos. Como é que vamos fazer com os ativos que Portugal abocanhou do Estado angolano? Com a riqueza que várias pessoas expostas politicamente em Angola têm em Portugal? Essas serão logo as minhas perguntas. Ok? Se ele quer um Portugal só para os portugueses, isso é justo que ele queira isso, mas ele deve criar mecanismos para devolver todo o investimento angolano para Angola.
todo investimento que os angolanos fizeram aí na economia, etc., deve ser devolvido para Angola, sim. Isso aqui, e eu às vezes tenho um bocadinho de pena das pessoas da extrema direita e tal, porque nunca fazem um recurso sério à história para definir tipo a posição política, ok? Porque se André Ventura olhar para a história, ele vai saber que a imigração não é um fenômeno que acontece porque eu estou na minha terra e tenho vontade de comer bacalhau em Portugal. Não é sobre isso, ok? A imigração, principalmente nos países africanos que foram colonizados por Portugal, acontece porque Portugal plantou uma atmosfera difícil da administração desses mesmos estados, sabotou os processos de independência e criou climas ácidos nos países que colonizou, países como Angola, países como Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, ou seja, a influência política de Portugal nesses países, ok? Levou esses países a serem consumidos por diversos fenômenos relacionados com a pobreza, a miséria, a falta de desenvolvimento e etc. E tudo isso criou um clima ácido nesses mesmos países, no qual as pessoas sentem a necessidade de emigrar em busca de melhores condições de vida. Ou seja, o fluxo migratório que o André Ventura quer negar a Portugal de vários africanos que vão para Portugal tem a ver com o passado colonial de Portugal. Portugal desorganizou países completos em África, desestabilizou, sabotou processos de independência, ok? Portugal e a história de Portugal com Angola é muito mais profunda, nem adianta falarmos aqui. Hoje, o primeiro é que a Angola é uma invenção portuguesa. O Estado angolano é uma herança de Portugal, constitucionalmente, juridicamente, etc. Ok? E o Estado, na sua forma primária, ele é uma emanação da Igreja Católica. A Igreja Católica é que fundou, se nós formos a ver a história, revisitar a história, quem fundou Angola foi a Igreja Católica. Então, se nós olharmos para essas questões todas, nós vamos saber que os imigrantes que vão para Portugal são vítimas de um conflito histórico que não se resolveu porque Portugal até hoje tira a vantagem da fragilidade desenvolvida dentro de um determinado período da nossa história. Tira vantagens políticas e econômicas até hoje. Então, essa questão da imigração é muito sensível. André Ventura tem que rever o que ele fala. Ele tem que rever o que ele fala e ele tem que olhar com mais atenção e tem que ser honesto com a história. Se você quer fazer uma ruptura, faça-o, mas devolva aquilo que Portugal tirou dos países africanos, ok? Mas essa é a opinião da Laura. Eu acho que a Laura, na condição de imigrante, né, ela faz alguns apontamentos, alguns questionamentos que eu acho até interessantes, mas a opinião dela, ela tem direito à opinião, ela tem direito de achar que André Ventura é o cara perante um Portugal decadente, que precisa de se organizar e tal, e essa conversa toda, ok? Mas eu apoio a visão dela porque é a visão dela. Eu, como uma pessoa que eu conheço, apoio a visão dela. Mas eu tenho uma visão que é totalmente contrária a esse fenômeno de extrema-direita. Eu olho para isso porque esse pessoal nunca faz um recurso à história para definir as suas políticas. Porque a partir do momento que eles começarem a fazer um recurso à história para definir-se politicamente, então vão se deslocar da extrema-direita, não vão poder continuar lá. Porque a história nos mostra que a Portugal é um produto do saque e da pilhagem de países africanos e da influência cultural garantida por meio dessa forma de territorialismo chamada lusofonia. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,